Em João 17, versículo 15, Jesus disse em sua oração sacerdotal: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Querido, Jesus pensou em você e pensou em mim quando ele fazia essa oração, pensando naqueles que viriam a crer nele depois, e sabia da dificuldade que seria viver neste mundo. Esse dilema, esse desafio de ser do mundo, estar do mundo, partir do mundo. Qual é a relação que nós como crentes temos, como você, junior, adolescente, jovem, adulto, como eu, temos de viver a vida cristã, desafiados a viver aquilo que Deus quer que a gente seja diante das pessoas à nossa volta, o desafio de encarar o universo mantendo os nossos valores cristãos. Quero convidar você a pensar comigo em 3 aspectos daquilo que a Bíblia nos ensina a enfrentar o mundo, a viver dentro do mundo, mas estar aqui para fazer diferença nesta geração que nós vivemos. Seja você um junior, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, não importa a idade. Jesus nos chamou para viver neste mundo, fazendo diferença, à luz daquilo que Ele tem para viver em nós. Ele é a luz do mundo. Como nós podemos viver para fazer diferença hoje? Pense comigo sobre 3 aspectos. Desde criança eu sempre quis dirigir. Meu maior sonho era aprender a dirigir. Com 10, 11 anos, meu pai já começou a me colocar em contato com a direção. Quando fiz 18 anos, logo tirei a carteira de motorista e me dei conta de que para dirigir não basta saber. Você tem que ter a habilidade, a destreza, mas principalmente você aprende que o trânsito é feito de regras. E para você ser um bom motorista, você precisa seguir as leis de trânsito. Não entrar à direita, proibido estacionar, cinto de segurança, as indicações de seta, limites de velocidade. E o fato é que a gente aprende logo que a vida também é feita de regras, de limites, de obstáculos, de desafio, de trânsito parado. É um desafio dirigir numa cidade grande como o Rio de Janeiro, como também é um desafio viver a vontade de Deus no mundo de hoje, com tantas regras, com tantos princípios e também com tantos desafios e congestionamentos que a gente tem que enfrentar todos os dias. Não é uma questão apenas de querer ir e vir, mas é de como ir e escolher os melhores caminhos. A vida com Deus é assim também. A gente aprende que logo, para viver o propósito de Deus, é necessário que você tenha como preceito fundamental a obediência à lei de Deus. E a lei de Deus é, acima de tudo, amar a Ele, amar ao próximo, como a nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 6 e também no capítulo 10, o apóstolo Paulo ensina os crentes na cidade de Corinto que ele de fato pode fazer tudo o que quiser. Talvez até muito mais do que um motorista nos dias de hoje. Paulo se via livre para sempre fazer o que quisesse. Mas ele estabelece 3 limites para a vontade livre que ele tinha. Nem tudo convém, nem tudo é bom, e nem tudo poderia, e nada na verdade poderia dominá-lo. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender que viver neste mundo é experimentar e usufruir da liberdade que Deus nos dá, do pecado, da morte, da condenação, mas aprender a viver em total dependência daquilo que Deus quer de nós. Somos livres, mas viver neste mundo e viver a liberdade de Deus neste mundo requer, acima de tudo, a coragem para viver nos limites e viver dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós. Portanto, quando a gente faz escolhas, a gente precisa pensar bem, onde isto vai me levar? Até que ponto isto é virtuoso, é proveitoso para mim? E principalmente, eu preciso continuar livre diante das escolhas que eu faço. Esses 3 princípios me ajudam a entender a oração que Jesus Cristo fez por mim e por vocês.
seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso, um adulto. Deus quer que nós vivamos neste mundo livres, mas acima de tudo com um objetivo essencial, fundamental: viver para fazer a vontade dele dentro dos limites daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que é proveitoso e também, principalmente, fazendo escolhas que nos mantenham livres do pecado, da condenação e da morte. É como dirigir. Não basta apenas saber dirigir, tem que dirigir dentro das regras do trânsito. Assim também viver. Não basta viver, tem que viver para obedecer a Deus, dentro dos limites daquilo que Deus tem para você. Call it a reason to retreat. I got some dreams that are bigger than me. I might be outmatched, outsized, the underdog in the fight of my life. Is it so crazy to believe? Outra coisa importante na nossa vida com Deus, além dos limites que as regras nos impõem, é também a capacidade que Ele nos deu de fazer escolhas. Nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Escolhas entre gostos, preferências, oportunidades. E eu estou aqui nesse mini mercado para ilustrar também algo muito importante que a gente faz todos os dias: escolher o que a gente come. Sua mãe, seu pai logo lhe ensinam desde cedo que você precisa aprender a fazer escolhas saudáveis. E aí de repente ela vem e fala assim: filho, tem que comer jiló. Você fala: mas mãe, jiló é ruim, eu prefiro batata frita. Não, então coma uma cenoura. Ah, mas eu também não gosto de cenoura. A vida é resultado das escolhas que nós fazemos. Isso passa pela alimentação, passa pela sua rotina diária e, evidentemente, aquilo que você vai ser quando crescer será fruto daquilo que você escolher comer, fazer, falar. Portanto, o segundo elemento importante na nossa vida com Deus neste mundo é que, além de cumprir os limites e cumprir as regras, é fazer escolhas. Escolhas entre aquilo que é bom, mas talvez escolher aquilo que seja melhor. Entre aquilo que pode ser feito hoje, ao invés de deixar para amanhã. Escolher a virtude, ao invés de escolher coisas ruins ou viciantes. Portanto, lembre-se disso. Deus nos colocou neste mundo para ser luz, para ser sal, para fazer diferença. E isso passa pela nossa obediência aos limites de Deus, mas também passa necessariamente pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria de escolher aquilo que é bom. Às vezes, o que é bom pode não ter um gosto muito agradável no começo, mas terá resultados muito abençoadores no futuro. E também, nem sempre aquilo que tem o gosto bom naquele momento, como uma batata frita, um hambúrguer, traz consequências ruins no futuro. Portanto, lembre disso. As escolhas que você faz determinam muito quem você será e as bênçãos que você colherá na sua vida, neste mundo, fazendo a vontade de Deus. Walk out the door and take a chance. Sometimes you gotta fall to see where you land. Don't gotta have it figured out. If you feel like giving up, just lean on the ones you love. Even the sun goes sinking down, but you know tomorrow will rise from the ground. Here in the rain it's hard to see the place that you wanna be is closer than you think. Sometimes we just need to break down and feel it. Go take time so you can start to heal. Go on and throw it out. Your luck will turn around. Lose control, no, don't try to hold it in. You will come back stronger, this ain't the end. You're gonna find your way. O que faz diferença na sua vida é a capacidade que você tem de organizar os seus limites, as suas escolhas e agora, finalmente, a atitude que você toma diante das opções e possibilidades que estão diante de você. A gente está nessa praça para ilustrar várias opções que cada um de nós temos. Temos crianças brincando, jovens praticando esporte, alguns outros aproveitando os aparelhos de alongamento e ginástica corporal.
além de simplesmente contemplar a natureza. Uma noite gostosa, um clima agradável. Cada um aqui está usufruindo deste momento de acordo com as regras, também aproveitando as escolhas que estão disponíveis para cada um deles, mas acima de tudo, o que finalmente faz sentido é a atitude que se toma diante de cada oportunidade. Como eu disse no começo, Jesus Cristo orou por mim e por você, de tal maneira que nós vivêssemos neste mundo para fazer diferença. O mundo é todo o contexto da nossa vida. Ele é fruto das nossas escolhas, faz parte deste contexto também os limites e as regras que nós temos para viver de forma organizada, de forma respeitosa. As várias opções que nos são dadas, de alguma forma, vão construindo aquilo que nós nos tornamos, mas o que conta no final da história é a nossa atitude. Jesus Cristo disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo, se dependesse pura e simplesmente dele por si só, é viver nas trevas, na escuridão. Mas Jesus nos chamou para ser luz, seja praticando esporte, seja vivendo em família, seja jogando uma bolinha com os amigos, seja de que maneira for, o nosso desafio é viver de uma maneira tal que as pessoas olhem para nós e vejam a luz de Jesus brilhando. É a atitude. As escolhas que fazemos, diante das regras que nos são impostas e os limites que são estabelecidos, é uma forma de mostrar ao mundo que quem governa a nossa vida, que quem manda aqui dentro é Deus. Portanto, seja você um junior, um adolescente, um jovem, um idoso, seja independentemente da idade que você tiver, o nosso desafio é viver neste mundo, fazendo com que ele se torne, se transforme naquilo que Deus planeja para este mundo, um mundo transformado pela graça de Jesus. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Viver no mundo não significa ser como o mundo. Viver no mundo é tão somente uma oportunidade de, dentro dos limites e das regras que essa sociedade coloca, viver a vontade de Deus. Diante de tantas escolhas que temos para fazer, escolher sempre aquilo que agrada a Deus. E a atitude, a decisão final é você dizer: vivo neste mundo, não sou deste mundo, mas quero fazer com que este mundo conheça a luz que há em Jesus Cristo. Portanto, querido, meu desafio para você, ao final deste congresso deste ano, junior ou irmão adulto, pai, mãe, independentemente de quem você seja, é fazer com que, ainda que tenhamos de viver neste mundo, sujeitos às regras, aos limites, diante de tantas escolhas que temos, é viver com afinco, tomando uma decisão todos os dias de fazer a vontade de Deus, de deixar a luz de Jesus brilhar por meio de nós, para iluminar, para abençoar, para transformar, para fazer diferença. Portanto, desafio você nesta noite a viver para a glória de Deus, deixando a luz dele iluminar todas as pessoas à sua volta, fazendo diferença na sua geração. Deus abençoe você, em nome de Jesus.